Enquanto você olha quem viu seus stories no Instagram ou assiste a um episódio da sua série favorita, a tecnologia está deformando seu corpo aos poucos. Mas não é tarde demais para evitar as consequências que poderiam marcar você para o resto da vida. Quem nunca ficou com as costas doendo depois de passar horas na frente do computador? Você tem que se preocupar com a sua postura, mas não esqueça da parte do seu corpo que mais trabalha, seus dedos. Pode ter certeza que eles precisam de muita atenção. Normalmente, você usa seus dedos para digitar e para praticamente todas as outras coisas que faz no celular. Rescue Time é um aplicativo que mede quanto tempo as pessoas passam no celular. A média é de 3 horas e 15 minutos por dia. Mas não é difícil a gente passar de 4 horas, principalmente se você precisa do celular para trabalhar. Durante todas essas horas, seus dedos trabalham constantemente. E é por isso que o texting thumb é um problema que cresce cada vez mais na área médica. Texting thumb, também conhecido como tenossinovite radial estiloide, acontece quando os tendões do dedo ficam inflamados por causa do excesso de atrito entre eles e os ossos. Essa síndrome causa dor na base do dedão. Quem tem normalmente sente um estalo quando mexem os dedos. Se você acha que pode ter algo errado com seus dedões, tem testes simples que você pode fazer para confirmar suas suspeitas. You just take your thumb and you grab it like this with your fingers, and now you're going to bend your wrist this way. Yep, ulnar deviation we call that. You don't need to know that, but Yep. go down If like you have somebody do it, that's going to hurt. Right. You're going to feel that. Because that stretches that tendon. Yep. E você deve estar se perguntando, o que eu faço se eu tiver os sintomas? Dor no dedão normalmente se trata com descanso, anti-inflamatório e injeções de cortisona. Tudo depende do diagnóstico do médico. Em casos mais graves, o paciente pode precisar até de cirurgia. Por isso, é melhor não segurar seu celular com uma mão. Use seu dedo indicador sempre que possível e compre aqueles acessórios para que consiga segurar o celular com mais facilidade, como aqueles pop sockets. Também não faria mal dar descanso aos seus dedos, porque já reparou que às vezes usamos eles como suporte para o nosso celular? When you're choosing a mobile phone, it's quite useful not to get one that's too big, because then of course one is using your thumb at even greater extended motions to try and scroll across tab. Se você trabalha no computador, você também tem que saber sobre as síndromes do túnel do carpo e do túnel cubital. Túnel do carpo ocorre quando você usa o mouse por muitas horas seguidas. Nem todo desconforto do pulso leva a essa síndrome, mas é um sinal que essa posição não é boa para os seus nervos. Você já parou para prestar atenção no seu cotovelo enquanto trabalha? Túnel cubital é a dor por conta da posição dos seus braços quando você digita ou se inclina em sua mesa. Se você é um gamer, tem que prestar mais atenção ainda aos sintomas dessas síndromes, porque o controle e o teclado podem piorar a situação. Dedos e braços não são as únicas partes do corpo que você está sobrecarregando por causa da tecnologia. Você pode achar que se inclinar para ver suas notificações não é nada demais, mas seu pescoço discorda. Because if you think about the average human head, it weighs about 10 pounds, okay? Now, if I am down this much, it's going to amplify that to about 60 pounds. Just the torque and the force and the angle. So the more you're down, the more you're going to create a torque on your neck. Se você tentar levantar uma caixa pesada durante o maior tempo possível, vai ser muito mais fácil se você segurar perto do seu corpo e não com os braços esticados. É exatamente o que acontece quando você deixa a sua cabeça abaixada para olhar o seu celular. Essa pressão extra cansa seu pescoço e é doloroso. E a dor fica ainda pior se você estiver curvado. Por isso, o ideal é levantar o telefone na altura do seu rosto. Assim, o peso da cabeça é distribuído uniformemente e você não vai machucar o pescoço. Os médicos recomendam a mesma posição para notebooks ou monitores. O aplicativo Rescue Time também descobriu que as pessoas checam o celular cerca de 58 vezes por dia. Então o pescoço está se exercitando muito mais do que deveria. E o mesmo acontece com os olhos. Bom, na verdade não, eles estão bem piores. Olhos secos e visão embaçada são muito comuns para aqueles que trabalham no computador.
Ficar em frente a uma tela por 8 horas é uma das rotinas mais difíceis para os nossos olhos, e se acrescentarmos o tempo que passamos no celular ou assistindo TV, você acaba com uma combinação bem exaustiva. We stare at something up close for hours and hours, and some of us are using these things for up to 9 hours a day. Your eye muscles have to focus at that near range, and that can be fatiguing. You can imagine if you were in a gym and you held a dumbbell in your bicep would be extremely sore 9 hours later. A síndrome da visão de computador é uma condição recente causada pelo nosso relacionamento inseparável com a tecnologia. Desconforto visual é o resultado de diversas condições, como piscar menos quando estamos olhando para uma tela, pouca iluminação, a distância entre a tela e nossos olhos, postura ruim e ter problemas de visão não corrigidos. A boa notícia é que a secura, fadiga e visão borrada vão embora quando fazemos um intervalo. Mas não ignore os sintomas dessa condição, mesmo que temporário, porque se não fizer nada a respeito, você corre o risco de piorar seus problemas de visão. We have seen a doubling in increase in myopia due to tablets, due to phones, and this has just been over the past 20 years. So that has not been a genetic change, but has rather been a more nurture change. Nós não podemos e não queremos fugir da tecnologia. Então a chave é aprender a usá-la de uma maneira responsável, para não nos causar nenhum mal. Por exemplo, é importante saber que só as telas não causam miopia. Mas a soma da genética, passar muito tempo em ambientes fechados e longe da claridade, também. Para pôr um fim na síndrome da visão de computador, a Associação Americana de Optometria recomenda a regra 20-20-20. Isso quer dizer que a cada 20 minutos, você faz um intervalo de 20 segundos para olhar algo a 20 pés, o equivalente a cerca de 6 metros. Assim, seus olhos vão ter um descanso dessa rotina tediosa de olhar algo tão perto do rosto. Se você não se lembrar dessa regra, comece dando um tempo do monitor a cada 2 horas e lembre-se de piscar frequentemente. Pode soar estranho, mas muitas pessoas esquecem. Outra preocupação com os monitores são os efeitos da luz azul sobre os nossos olhos. Alguns estudos científicos sugerem que a luz emitida pelos computadores, tablets e celulares danifica as células da retina, o que, em casos extremos, pode levar à perda de visão no futuro. Mas não entre em pânico. Ainda não existem provas suficientes para comprovar a teoria. A verdade é que essas questões são tão recentes que os pesquisadores ainda não têm certeza de quais são as consequências a longo prazo. Mas o que está comprovado é como essa luz afeta outros aspectos da nossa vida. The biggest thing with the blue light is that it can mess up your sleep patterns. So that's actually more of a concern than just being on your computer during the day. So at night, I would say stay off the phones for like 3 hours before bed, or shift to nighttime mode. Enquanto esperamos que a ciência confirme ou negue as desvantagens de ter olhos colados a uma tela por horas a fio, não se esqueça dos seus ouvidos, porque a tecnologia também facilita a sua destruição. Os fones de ouvido revolucionaram o mundo porque nos permitem ouvir o que queremos sem incomodar os outros. Graças ao MP3 e smartphones, você pode ouvir a sua música favorita onde quiser e a vida nunca foi tão bonita. Tudo parecia ótimo, até a Organização Mundial da Saúde dizer, em 2015, que 1 bilhão de jovens estavam em risco de surdez por ouvirem música muito alta por muito tempo. E pior, a OMS também disse que metade das pessoas que usam fones de ouvido fazem isso de forma errada. What happens with earbuds is they don't have an appropriate fit into your ear. And if you're walking around downtown Chicago, you're turning up the volume way too loud in order to overcome some of the background noises around you, like traffic and construction. É por isso que você precisa ser claro sobre o que você quer para o seu fone de ouvido para que você saiba qual comprar. Os aparelhos abafadores de ruído são perfeitos para não aumentar o volume mais do que o necessário. Às vezes é bom ouvir o que se passa à sua volta, especialmente se quiser estar alerta para uma emergência. É por isso que os especialistas sugerem ouvir música num volume que permita que você fale com outra pessoa sem gritar. O mais recomendado é não exceder 60% do volume total e não ouvir música durante mais de 1 hora seguida. Se fizer isso, deve fazer uma pausa de pelo menos 5 minutos a cada hora. You know, when it comes to hearing prevention,
Sometimes even just one single episode is enough to cause permanent damage. So, even that one time that you think, oh, it's probably fine, it might not be. It might be, but that's a chance that you do take every time that you are around that noise exposure. É muito fácil a tecnologia se virar contra você sem que você perceba, até que seja tarde demais. Mas também é muito fácil evitar esses danos. Embora os cientistas ainda não estejam totalmente seguros de como esses dispositivos nos afetarão a longo prazo, não vale a pena arriscar a visão, a audição, a postura e os tendões só para passar mais algumas horas em frente a uma tela.